Muita gente tem falado sobre a possibilidade do início de uma nova ordem mundial. Mas olhando para o céu, eu diria que ela já começou. E na verdade faz um tempinho. No vídeo de hoje, eu uso da astrologia, da mitologia e da psicologia de Carl Jung para a gente tentar entender esse momento que a gente está vivendo e principalmente um gatilho que pode ser acionado na segunda quinzena do mês de abril e que pode ser para todos nós um ponto de não retorno. Aí sim a gente entra num novo tempo. No vídeo de hoje eu falo sobre quais são os arquétipos envolvidos e quais são as possibilidades de eventos possíveis cá embaixo, olhando para tudo que se passa entre o céu e a terra. Vamos começar? Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Deixe a sua curtida nesse vídeo e clique no sininho para você se tornar um inscrito do canal e assim você recebe as notificações. Assim você é avisado sobre todos os vídeos que são publicados aqui no canal da Astróloga. Aproveite também para acompanhar as publicações em outras redes sociais, no TikTok, e a gente se encontra muito no Instagram. Lá é @aastróloga, simples assim. E se você estiver interessado em entender melhor o seu momento, como se articula a sua vida pessoal dentro dessa vida coletiva, né, com todas as mudanças de trânsitos planetários e mudanças cá embaixo, nesse tempo que a gente está vivendo, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta astrológica pessoal e virtual. Bom, pessoal, a gente está vivendo um tempo muito incomum, muito raro. Esse ano de 2025 é um ano muito especial, porque a gente está vivendo a transição de 5 planetas lentos, que são aqueles que mudam o curso dos acontecimentos num ano só. Eu falei sobre isso no vídeo Previsões 2025, mas eu acho que é interessante a gente fazer uma overview, a gente olhar para uma bigger picture, né, para uma imagem maior e mais ampliada sobre os movimentos que estão acontecendo agora, que são maiores dentro de um panorama histórico e temporal mais amplo, e outros movimentos astrológicos que são gatilhos importantíssimos que acontecem na segunda quinzena do mês de abril. Bom, antes de mais nada, é interessante a gente perceber de onde a gente começou. No começo do vídeo eu falei que eu acho que a gente já começou uma nova ordem mundial, porque a gente teve a entrada de Plutão no signo de Aquário. Começou em 2023 e vai até 2044. São mais de 20 anos de Plutão em Aquário, e Plutão é um planeta de profundas transformações no signo que fala pra gente sobre sociedade, portanto, mudanças sociais. Assim na Terra, como no céu. Todas as vezes que a gente tem uma mudança planetária, se muda no céu, muda aqui embaixo. 250 anos atrás, quando a gente teve Plutão exatamente no mesmo signo, a gente teve nada menos que a Revolução Francesa e a Guerra de Independência dos Estados Unidos e o nascimento do país como nós o conhecemos ou conhecíamos até agora. Então é um ponto de virada na narrativa histórica, planetária, de grandes repercussões. O mundo se divide entre antes e depois dessas datas. Só que agora, e de novo, com Plutão passando pelo mesmo signo, a gente pode imaginar algo desta dimensão, de uma mudança total e absolutamente radical no rumo dos acontecimentos e que incidem também em Aquário sobre políticas, ideologias e novos acordos, sejam eles democráticos ou ditatoriais, autoritários. Nessa segunda quinzena do mês de abril, a gente tem, e é um dos movimentos mais importantes porque é um dos primeiros, a grande oposição entre Marte e Plutão. Marte é deus da guerra, Plutão deus de morte e destruição, de transformação. Se esses dois entram num cabo de guerra um com o outro, a gente pode ter, como eu disse, um ponto de não retorno e definitivamente uma percepção de que algo novo se instaurou. É por isso que é tão importante a gente olhar para o momento presente. Mas tudo isso não vai acontecer sem antes haver muito conflito, guerras, revoluções e grande violência, porque são as palavras associadas a esses planetas e também a esses signos. Bom, primeiro vamos explicar quais são os arquétipos envolvidos, Marte e Plutão. Marte é o deus da guerra, é um princípio psicológico. Aqui no canal a gente sempre trata dos planetas como deuses, planetas, astros e princípios psicológicos que falam da nossa psique coletiva e da nossa psique individual. Marte, portanto, é um princípio de atrito, de conflito, de guerra. O arquétipo de Marte está relacionado a militares, todo o pessoal da segurança e a grandes líderes. Em Leão, que é o signo que ele está atualmente, a gente está falando de figuras de altas patentes, líderes militares, generais, reis, rainhas. A gente está falando de governantes e, de novo, sejam eles ditatoriais ou democratas.
No signo da realeza, que é o signo de Leão, a gente está falando de virilidade, de força, de coragem e de honra em defesa do seu reino, das suas populações, mas a gente também pode estar falando sobre a defesa do próprio ego, e isso é bem importante. O arquétipo de Plutão é um planeta que fala pra gente sobre morte, renascimento e transformações profundas. Segundo o grande astrólogo Danny Rudhyar, Plutão é um princípio que separa o eterno do transitório. Portanto, é uma mudança radical no tempo, na vida coletiva e na vida individual da gente. Por onde ele passa, ele produz transformações muito profundas e exige que a gente vire do avesso, ou em nome de uma morte real ou simbólica, ou em nome de uma grande transformação. Ou seja, ou a gente muda, ou a gente não continua. Aquário é um signo relacionado à coletividade, à sociedade. Aqui a gente está falando de política, de ideologia, sejam ditaduras ou democracias, nacionalismos, fascismo, nazismo e todos os outros ismos que a gente possa imaginar dentro das ciências políticas. A gente está falando também de ciência, de tecnologia, de inovação, de redes sociais e de inteligência artificial. Também, e inclusive é curioso perceber a sincronicidade do movimento, foi justamente quando Plutão fez a sua primeira incursão em Aquário, que a gente viu nada menos que a chegada do ChatGPT, que é uma revolução, e do Midjourney, que foi o primeiro tratamento em se tratando de imagens, da possibilidade da gente usar todos os referenciais de todos os estudos, escolas de arte até hoje, a partir de comandos de voz, sem pagar direito autoral para ninguém. Isso é muito curioso. Bom, vamos falar agora sobre esse trânsito planetário que é menor dentro de um panorama mais amplo, mas ele pode ser a ignição, justamente porque é tão belicoso que a gente pode ver algo imenso acontecendo a partir de agora, né? Então a gente pode sim ver conflitos, situações de perigo, radicalismos, mudanças muito radicais, morte real e morte simbólica, guerras, as guerras todas do momento podem se agravar, conflitos que a gente não imaginava que estavam nos porões ali na história, podem voltar à tona e a gente pode ver situações de caos. Aliás, a palavra caos, né, nas esferas de poder, na esfera social e na nossa vida pessoal, é uma palavra que tem tudo a ver com o signo de Aquário, principalmente com Plutão em jogo. Agora, tem uma coisa que eu acho muito bacana na astrologia, que é o seguinte: a gente perceber quando foi que esses planetas se organizaram no céu noutras ocasiões, e por paralelo e por analogia, por estudo histórico e temporal, a gente consegue imaginar, porque afinal de contas a astrologia é também um exercício criativo, situações que possam acontecer dentro do mesmo repertório. Então convido vocês agora a voltar no tempo. A primeira vez que a gente teve Marte em oposição a Plutão, a gente teve nada menos, isso no último grau do signo de Capricórnio, na fronteira para Aquário. Isso aconteceu em novembro de 2024. Sabe o que rolou? Nada menos que a vitória de Donald Trump, que é a marca do início dessa longa temporada de Plutão em Aquário. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre Donald Trump, deixo o vídeo para vocês. Num segundo momento, Marte entrou em movimento retrógrado, então ele voltou para trás e esbarrou nessa oposição com Plutão novamente um cabo de guerra, só que em retrogradação. Em retrogradação a gente tem a mesma ação do planeta, mas digamos de uma maneira mais introvertida. Isso aconteceu entre aproximadamente os dias 31 de dezembro e 5 de janeiro, final do ano passado, começo desse ano. E o que aconteceu nessa época? Justamente os grandes empresários, donos das maiores big techs de tecnologia, né, as grandes empresas de tecnologia do mundo, se organizando ao redor do governo de Donald Trump e iniciando um governo com alianças e com participação do empresariado como nunca se viu. Isso é algo completamente diferente de tudo que nós imaginávamos e nós só fomos descobrir isso depois na posse de Donald Trump. Tanto é que na ocasião eu falei assim, puxa, parece que as coisas estão bastante silenciosas. Inclusive silenciosas porque Plutão age na surdina, principalmente com planetas em retrogradação. Então as coisas estavam acontecendo nos bastidores. A mídia não noticiou justamente porque era um assunto que estava acontecendo a portas fechadas e de repente, quando se viu depois da passagem dos planetas, do segundo cabo de guerra, era isso que estava acontecendo, mudando completamente toda a maneira como seria tratado o segundo governo de Trump nos Estados Unidos, impactando vários setores da sociedade e do mundo. Agora a gente vai ter o terceiro e último movimento, que é a grande oposição de Marte com Plutão, e de novo esses caras vão se encontrar daqui a mais ou menos 2 anos, por isso que esse é um movimento importante e é uma ignição do momento, tá? Bom,
Essa última tensão me preocupa porque ela acontece na segunda quinzena do mês de abril. Precisamente, os planetas ficam em tensão entre os dias 18 e 29, mas eu pego desde do dia 15 ao dia 30. Eu teria olhos para isso durante todo esse período e é justamente agora que a gente está vendo o auge, não mais do tarifaço, porque o tarifaço já está deixando, né, do Donald Trump, já está deixando todo mundo nervoso, mercados nervosos, países nervosos. A gente já está vendo um Clash of Titans, um conflito de titãs entre Estados Unidos e China exatamente nesse momento. Só que a gente ainda não viu o auge desse conflito. E o auge desse conflito acontece justamente na tensão entre Marte e Plutão. A ver, tá? Existe uma outra data que é uma data importante, que é a data precisa de 27 de abril. Em 27 de abril a gente tem a oposição perfeita e é justamente nessa ocasião, ao redor desses dias, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que a gente tem nada menos que uma lua nova no signo de Touro. Então a gente tem uma quadratura em T no céu envolvendo os signos fixos. A gente vai ter não apenas Marte em oposição a Plutão, mas ambos fazendo uma tensão com a lua em Touro. Ou seja, uma quadratura em T é o aspecto mais tenso da astrologia envolvendo signos fixos, que são Touro, Escorpião, Aquário e Leão, que são reconhecidamente os signos que, quando movidos, tensionados, giram a roda do karma e transformam muita coisa aqui embaixo. Bom, queria falar sobre essa ignição, mas também sobre outros planetas que estão em cena nesse ano. Temos 5 planetas, como eu disse, mudando de configuração, mudando de signo. E aí isso tudo tem outros impactos em outras narrativas no meio dessa história toda. Nesse ano, a gente está tendo a mudança de Netuno e de Saturno, saindo do signo de Peixes, entrando no signo de Áries. O signo de Netuno já entrou no signo de Áries, deixa um vídeo especial para vocês entenderem os impactos profundos em sociedade. Netuno é o segundo planeta depois de Plutão, ele é imenso, tal qual Plutão, e vai ficar 14 anos no signo de Áries, mudando radicalmente a vida da gente, imaginando que Áries é o signo relacionado a tantas coisas, mas também a conflito, a guerra. Portanto, se o deus dos mares entra no signo da guerra, conflito em mar, em alto mar. A gente está, portanto, falando sobre a quebra dos cabos de fibra ótica e de conexão de internet de comunicação que ficam no fundo do mar, foi a notícia da semana. A gente está falando sobre disputas de grandes e pequenas ilhas, Taiwan e Groenlândia. Tudo isso está dentro desse escopo arquetípico relacionado a Netuno no signo de Áries. Portanto, assistam. A última vez, inclusive, que a gente teve Netuno no signo de Áries, a gente teve também, na história, a Guerra Civil dos Estados Unidos, 165 anos atrás. Então vocês vejam que movimentos relacionados à Revolução Francesa, Guerra de Independência das Colônias, Guerra Civil Americana, todos esses posicionamentos planetários estão sendo constelados no céu agora e novamente, lentamente. Então a gente está entrando num tempo de qualidade muito similar. As mesmas coisas não vão acontecer, mas os gatilhos e os arquétipos constelados são absolutamente os mesmos. Outra configuração importantíssima no céu desse ano é o seguinte: daqui a pouco o planeta Urano entra no signo de Gêmeos. Entretanto, ele está na reta final do signo de Touro. Também deixo o vídeo para vocês. Urano é um planeta disruptivo, de inovações, de novidades. É o planetinha do plot twist, como eu sempre digo, de revoluções e reviravoltas súbitas que a gente simplesmente não espera. Touro é o signo da economia, tem a ver com prosperidade, com finanças, tanto é que na frente de toda a bolsa de valor, dos prédios das bolsas de valores, a gente tem a imagem de um touro, porque na antiguidade ele era o símbolo da prosperidade e da riqueza. O que acontece? Agora, nessa reta final, a gente tem uma grande oscilação do dólar, a gente tem grande oscilação das moedas, a gente pode ter um empobrecimento das populações e um movimento muito disruptivo que vai até janeiro do ano que vem, em se tratando de idas e vindas e de problemas de grandes oscilações nas bolsas de valores do mundo inteiro. A última vez que a gente teve essa configuração de Urano em Touro foi justamente entre 1934 e 1942. Antes disso, no crack da Bolsa de Nova York, do crash da Bolsa de Nova York em 1929, a gente teve Urano em Áries, mas foi a ressaca, a dor de cabeça, todos os grandes problemas que aconteceram depois de 29, que foi justamente o pré-Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que acontece
justamente todos os problemas relacionados a Urano em Touro e grande parte dos motivos relacionados ao começo da Segunda Guerra Mundial tem a ver com a quebradeira de vários países e uma reconfiguração completa em se tratando do mapa mundi. Então vejam que questões econômicas, como naquela época que antecede a Segunda Guerra Mundial, também estão constelados exatamente neste momento. Então, por tudo isso, esse é um momento muito crítico, dentro de uma imagem mais ampla de Plutão, dentro de uma imagem um pouquinho menor de Netuno, um pouco menor de Urano e mais focal nesse primeiro semestre de 2025 em se tratando dessa tensão, desse cabo de guerra entre Marte e Plutão. Bom, a partir de agora, gostaria de traçar 20 pontos relacionados sobre possibilidades que possam acontecer em se tratando da nossa vida coletiva a partir de todas essas configurações e justamente da ignição de Marte com Plutão. A primeira delas eu falo sobre tarifaço de Donald Trump. Esse é um momento único de grande tensão entre China e Estados Unidos. Esse pode ser um momento de divórcio entre os países. Essa é uma quebra de panorama econômico e relacional, diplomático, como nunca se viu. E esse é um momento muito interessante e é importante a gente lembrar de Urano em Touro, porque o tarifaço está só congelado. Daqui a 90 dias, todas essas discussões começam em alto grau novamente. Bom, número 2, acentuação de todos os conflitos que a gente conhece hoje no mundo. Portanto, Israel e Gaza, Ucrânia e Rússia, situações de conflito que estão acontecendo no Congo por conta das investidas de Ruanda, também por apoio de outros países estrangeiros. A gente está falando aqui dos desejos de tomada da Groenlândia, que tem tudo a ver com Netuno em Áries, como eu já falei, vocês já vão ter assistido o vídeo, vão entender. Isso também tem a ver com o Canal do Panamá, que é o ponto mais estreito entre as Américas, que tem tudo a ver com esse conflito em alto mar, Netuno em Áries de novo. E a gente está falando, inclusive, da América do Sul como quintal de outros países. Tudo isso entra nesse pacote da acentuação dos conflitos atuais e da possibilidade de, justamente porque temos vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo e eclodindo ao mesmo tempo, a chance da gente viver uma terceira guerra mundial. Muitas pessoas ficam de cabelo em pé, obviamente, com essa expressão. Ouvir falar em terceira guerra mundial é uma coisa muito assustadora, mas grande parte disso faz parte da natureza humana, faz parte da história humana e existe sim a possibilidade da gente estar às voltas ou muito próximo disso novamente, infelizmente. Número 3, corrida armamentista. Esse é um momento de novo como nenhum outro. Desde a Segunda Guerra Mundial não se falava sobre os países, principalmente a Europa, se armarem como estão se armando justamente agora. E isso por conta da separação, do divórcio dos Estados Unidos da Europa. O continente e a OTAN, que deve passar por uma grande reformulação a partir de agora, estão se preparando de uma maneira sem precedentes novamente, como na Segunda Guerra Mundial, para um grande conflito a partir de agora. Isso tudo acarreta em número 4, corrida atômica. Se imaginou até um tempo atrás, pouco tempo atrás, que houvesse a possibilidade de um momento da gente desescalar o que é a maior ameaça à vida na Terra. Entretanto, agora os países estão todos, grande parte deles, os mais ameaçados e aqueles com mais recursos, inclusive aqueles com menos recursos, indo atrás de armamento atômico. E então, se antes haviam, acho que 8 países apenas armados, legalmente armados, com bombas atômicas no mundo, isso pode fugir do controle. Esse é um assunto importantíssimo para esse momento, que tem a ver com caos, que tem a ver com explosão a vir. Número 5, eu falo sobre o enfraquecimento das democracias. Aquário é diversidade e Trump, com a sua nova política cultural contra a diversidade, que tem a ver com Aquário e as universidades, porque Aquário é o signo da inteligência, é o signo do saber, tem mudado completamente as configurações nos Estados Unidos e que acaba reverberando em vários outros lugares do mundo. Guerra cultural é um grande assunto para o momento, uma grande transformação possível. É um assunto do momento com Plutão em Aquário. Tudo isso pode gerar número 6, revoltas populares. Isso pode levar também as massas que tem a ver com Aquário para as ruas, não apenas cyberativismo, mas ativismo nas ruas, porque a rua que é o lugar do povo se manifestar. E é a pressão popular que pode produzir transformações. Isso já se sabe desde sempre,
Outro assunto importante é o enfraquecimento do Ocidente diante desse panorama. Ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que esse é um momento de grande enfraquecimento do Ocidente. O que significa, obviamente, o fortalecimento de outros países não ocidentais, como China e Rússia. Esse é um momento, em se tratando de nova ordem mundial, de uma fragilização das democracias e do poder da diversidade para o poder das autocracias. Tanto é que China e Rússia agora estão ganhando cada vez mais poder no cenário mundial, nesse jogo geopolítico. Número 8, união dos Plutos, dos Plutões. Pluto é o rico para a mitologia grega antiga e, portanto, a gente está falando dos plutocratas, das Big Techs que se reuniram antes da posse de Donald Trump e que continuam preocupados com suas próprias questões. Só que agora pode haver um racha entre os apoiadores, porque é o terceiro e último movimento dessas figuras de autoridade em Leão, esses grandes empresários, em oposição a Plutão em Aquário, que tem a ver com tecnologia. A ver. Número 9, outra coisa que pode acontecer, talvez alguns não estejam esperando, é uma punhalada pelas costas. Justamente, Plutão é traição e às vezes um grande rei, arquétipo do rei, uma figura de autoridade, pode ser traída. Vamos acompanhar? Número 10, a gente pode falar sobre disputa pela IA geral, o DeepSeek. A chegada do DeepSeek aconteceu numa lua nova no signo de Aquário, logo depois desses movimentos entre Marte e Plutão no começo do ano, em fevereiro. O que pode acontecer a partir de agora? Interessante porque também ao redor da quadratura de lua nova em torno do dia 27 de abril, a gente tem o único signo que não participa dessa quadratura, é Aquário, mas ele participa por sombra, por aspecto sombrio. Então também tem muita coisa que está acontecendo agora, e a gente sabe disso, não precisa ter bola de cristal para adivinhar, muita coisa acontecendo em se tratando de inteligência artificial. É um ano de virada. Nada será como antes amanhã, em 2026. Isso tudo acarreta, em número 11, demissões em massa. Tudo isso tem um efeito cascata de demissões, não apenas por conta dos avanços tecnológicos, mas da possibilidade de uma grande virada econômica de recessão no mundo. Isso é muito possível e a gente deveria estar muito preocupado com todas essas questões. Número 12, tudo isso pode impactar na potência do dólar, portanto, o fim do dólar como uma moeda dominante. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. E então a ascensão de uma nova moeda? Existe sim essa possibilidade com Urano em Touro, aquele que traz a novidade nas finanças. Portanto, uma inovação. Existe sim a possibilidade da chegada de uma nova moeda e que traz uma grande vantagem para o número 13, os BRICS. Pode haver, portanto, uma mudança no panorama hegemônico do mundo, que pode favorecer muitíssimo os países que participam dos BRICS e também o Brasil. Vamos acompanhando. Número 14. Outra coisa que pode acontecer é um movimento disruptivo entre as grandes Big Techs, não apenas em se tratando das suas políticas, mas de grande quebradeira e de perda de muitos recursos financeiros. Grandes empresas de tecnologia como a Nvidia estão preocupadíssimas com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que está apenas no primeiro capítulo. Vamos acompanhando. Número 15. Todo esse movimento incita ações cada vez mais tiranas, além de impositivas, persuasivas, manipuladoras, violentas, isso em se tratando de empresários, de autoridades e de governantes. Tudo isso incide sobre o número 15, atitudes tiranas, muito mais impositivas, persuasivas, violentas, tudo isso em nome da manutenção do poder e de parte de todos os arquétipos envolvidos, militares, grandes generais, grandes governantes e grandes empresários. Tudo isso pode, portanto, incorrer em 16, a recessão mundial. Muita gente já tem falado sobre isso, grandes especialistas em economia, entretanto, ainda maior do que a recessão de 2008 ou mesmo que o crack da Bolsa de Nova York em 1929. E de novo porque a gente está na reta final de Urano em Touro, que a gente sabe o que aconteceu no passado. Bom, tudo isso pode incidir em 17, desglobalização. É a ação sombria de Plutão, imaginando que em Aquário estamos todos juntos. Aquário é a globalização, é a igualdade, a fraternidade e a liberdade, é o lema da Revolução Francesa. Para mim, tem muito mais a ver com os ecos de um Plutão em Aquário de 250 anos atrás do que necessariamente o eco de um lema político da época. A mim, como astróloga, me parece, inclusive peço licença poética para pensar dessa maneira,
porque esse deveria ser o nosso lema também, e eu realmente espero que seja na segunda metade da jornada de Plutão em Aquário que a gente vai estar com olhos e o coração muito mais fraterno para pensar e lutar por tudo isso. Entretanto, existe a possibilidade agora de uma desglobalização, mas não apenas dos seus efeitos econômicos, mas de movimentos nacionalistas que fazem com que tenhamos muito mais diferenças do que proximidades e similaridades uns com os outros. A gente já está vendo isso acontecer, né? Bom, tudo isso pode acarretar, depois de desglobalização, o desmonte das cadeias produtivas. Isso pode gerar caos e empobrecimento diante de decisões tomadas, não por economistas ou políticos, que são pessoas que manjam do assunto, mas pessoas movidas por desejos pessoais e afetos, porque agora com Plutão em Aquário a gente tem a sombra desse Plutão no signo de Leão, elencando desejos egóicos e autoritários que não têm conexão nenhuma com o saber político ou o saber econômico. Tudo isso acarreta em número 19, novos arranjos políticos. Aqui a gente pode estar falando de novos grupos se formando, de novos aliados, de novos jogos geopolíticos entre o mundo, tal qual aconteceu e justamente com a queda da monarquia na Revolução Francesa. Vocês têm essa dimensão de que caiu a monarquia na Europa naquela ocasião? Então a mudança que a gente pode esperar agora é dessas proporções, é realmente uma mudança geopolítica monumental. E número 20, imagino que a gente possa estar diante, finalmente, da ascensão da China. Alguns especialistas, pessoas que estudam história, dizem que a China já poderia ter vivido uma ascensão cultural e econômica muitos anos atrás. Né? Um dos grandes momentos que a China poderia ter tomado o mundo foi no tempo das grandes navegações. Só que naquela ocasião, os chineses, por algum motivo, inclusive se diz que cultural, resolveram se fechar em si mesmos e ficaram por muitos séculos muito fechados em si mesmos. Então existe dentro do âmago, do seio chinês, do desejo chinês, da vocação chinesa, uma percepção de que agora é o tempo da China. Xi Jinping sabe disso, por isso que inclusive ele trabalha como trabalha e tem uma ação temporal sobre a China e sobre o mundo diferenciada. Afinal de contas, não passa por eleições e dentro de uma perspectiva que você tem um governo longevo, sem interrupções, você pode ter o timing que você quiser, como você quiser e com muito mais constância, digamos assim. Então existe a possibilidade sim de uma grande reviravolta agora com a China lentamente, não é da noite para o dia, mas lentamente ocupando espaços, sabe? O que pode acarretar, meus amigos, não apenas a dianteira econômica, mas uma dianteira cultural, mudança cultural no mundo. Vocês já imaginaram uma outra moeda e uma outra língua dominante no mundo? Se há uma outra língua dominante no mundo, são outras culturas, outros hábitos e outro mindset. As coisas podem passar, o mundo pode passar por uma mudança absolutamente radical nos próximos anos. Sobre essa história da China ocupar o seu lugar, eu já falei sobre isso no vídeo de previsão de 2020. Para quem quiser ressuscitar essa história, deixo o vídeo para vocês, porque naquela ocasião a gente teve Plutão, Saturno e Júpiter conjuntos ali nos últimos graus, ainda não nos últimos graus, mas já para o finalzinho de Capricórnio, marcando o período da pandemia. E foi justamente na pandemia que a gente viu uma maneira completamente diferente de lidar com a população, com a doença, com os comércios, com a economia, com tudo. Então, desde aquele momento, a China entra numa ignição, né, num processo de se erguer diferentemente de outros tempos históricos. Bom, meus amigos, tanta coisa pode acontecer em se tratando da nossa vida pessoal nesses próximos tempos. Nos vídeos todos que eu deixei para vocês, inclusive Plutão em Aquário, caso eu não tenha deixado, isso tudo vai mexer com a gente muito. Mas durante esse período de oposição de Marte e de Plutão, eu acho que tem algumas coisas que são importantes da gente falar. A primeira delas em 6 pontos, rapidamente. Necessidade de autoafirmação. Portanto, a gente pode falar de imposição do próprio ego de uma maneira cruel, perversa, conflituosa, mas também inconsciente. Porque Plutão está em jogo e às vezes a gente nem se percebe fazendo isso. Número 2, a gente pode lidar com geração de conflitos. E tudo acabar sendo resolvido ou a gente achando que a gente vai resolver na base da pancadaria. Isso é muito preocupante. Número 3, necessidade de dominação. São 2 planetas que falam de dominação.
Número 4, manipulação e desejo de diminuir o outro. Às vezes a gente não se sente necessariamente forte, então a gente não usa a nossa força, a gente diminui o outro para se sentir maior. Essa é uma manipulação importante e interessante nos jogos interpessoais. Número 5, a gente tem arquétipos aí importantes, como por exemplo o leão, que é o signo do vigor e tem muito a ver com o ânimos, com o masculino. Há outros e muitos planetas relacionados a uma potência masculina do ânimos nesse ano. Portanto, esse pode ser um período de machismo, de misoginia e muito fortemente marcado por violência contra o feminino. Bom, pessoal, se vocês quiserem entender de maneira mais profunda de que maneira esses aspectos que se constelam no céu, seja num período maior ou num período maior, entre em contato comigo, a gente marca uma consulta, vê os seus trânsitos e tenta entender de que maneira a gente pode caminhar aqui no planetinha com as próprias pernas nesse período de transição, de mudanças como nunca. Portanto, entre em contato por e-mail e a gente marca uma consulta virtual. Bom, enfim, o que a gente pode falar sobre tudo isso, né? Fico eu me perguntando, seria tão interessante voltar na história e conversar com uma pessoa que viveu o período da Revolução Francesa. Imagine só aqueles tempos das guilhotinas, as pessoas perdendo a cabeça em praça pública. É muito interessante também imaginar os subterfúgios que foram usados para entorpecer a população dentro de um movimento muito primitivo e muito violento, como foi manipulado o ódio das populações naquela ocasião. E como agora, talvez a gente tenha uma outra guilhotina, que são as redes sociais, e a gente está destilando ódio e raiva uns com os outros, entre uns e outros, como nunca nesse período que a gente está vivendo. Mas também acho muito que isso tem a ver com uma manipulação do alto, em que enquanto a gente fica aqui se engalfinhando, se esbufeteando, coisas acontecem nos subterrâneos de Plutão e decisões políticas são tomadas sem a nossa percepção. Então é muito importante a gente estar atento aos movimentos de massa. Plutão em Aquário tem a ver com manipulações das massas, para a gente não cair nessa e a gente estar consciente dos processos. Aliás, uma das coisas que Jung fala para a gente é o seguinte: não viveremos outro do tempo e não seremos outros que não nós mesmos. Mas se tem uma coisa que a gente pode fazer, tomar consciência do tempo que a gente vive e de quem nós somos, e principalmente por meio do estudo do nosso mapa astral e do céu. Antes de terminar, queria pedir para vocês se inscreverem no Clube de Membros. É a partir dessa participação, que eu sou muito grata e agradeço muitíssimo a vocês, que a gente tem o estímulo, a força e a condição de dar continuidade a esse trabalho que, como a gente sabe, pode acabar a qualquer momento, né? O trabalho de redes sociais é um trabalho que não é fácil, exige uma produção, exige muito estudo, e a partir do apoio de vocês que a gente pode dar continuidade a esses estudos e a produção do melhor conteúdo que a gente possa oferecer. Bom, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma frase de um astrólogo norte-americano e escritor chamado Carl Payne Tolbay. Certa vez ele disse o seguinte: nunca temas o caos, não tenha medo do caos, porque do caos sempre nasce algo novo. Em vez de eu me preocupar com situações caóticas, eu sempre aguardo por um nascimento, por algo novo. Quando o vosso espírito se torna caótico, é porque é impossível ver o todo. É por isso que eu faço esse exercício quase que diário de tentar enxergar as coisas do alto, porque enxergando as coisas do alto, a gente consegue ligar pontos e viver talvez numa situação um pouco menos caótica. E é isso que eu tento fazer a partir dos conteúdos que eu produzo para vocês. Eu sei que a gente está vivendo um período que deixa todos nós muito preocupados, extremamente ansiosos. Mas esse não é um conteúdo para deixar as pessoas ainda mais nervosas. Como eu acabei de dizer, é um conteúdo para nos trazer consciência e que a gente saiba o que fazer com isso. Combinado? Muitíssimo obrigada. Deixem seus comentários cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Quero muito trocar com vocês e lê-los para saber o que se passa nos seus corações nesse momento, né, tão revolucionário que a gente está vivendo. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas e com seus inimigos também, porque todo mundo vai precisar. Muito obrigada, semana que vem tem mais. Que o céu nos guie e que o amor, como sempre, o amor bonito de Aquário, a liberdade, a igualdade e a fraternidade que ainda vai brotar, nos transforme.